Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai fazer a maratona, continuar, fazendo a maratona do livro Telares Essencial de Português do 7º ano. Hoje a gente vai fazer a partir da página 115, porque na aula passada a gente fez até a 114, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais os livros, as séries e a página você quer que eu corrija, tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Aqui na página 115, nós vamos dar continuidade, então, abrindo uma nova unidade. Então, nessa unidade, que é a unidade 4, vocês vão ver tudo isso aqui. A gente vai continuar vendo sobre reportagem, gênero textual, enfim, várias outras coisas. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui na parte de reportagem e entrevistas. Então, olha só. Aqui está explicando um pouco, sobre o que é uma reportagem, quais são os elementos que ela apresenta. Depois a gente tem aqui uma breve leitura, de uso excessivo de telas, nos dias de hoje. Então, falando sobre como que essa questão do celular, do tablet, do computador tem atrapalhado tanto crianças quanto adolescentes. Na verdade, não é um texto tão breve assim, mas é um texto breve. Aqui também a gente tem alguns termos, que vocês com certeza já devem ter lido, Com certeza você já leu. Então, aqui tem a continuidade do texto e agora a gente vai para a interpretação. Então, olha só. O assunto do texto traz informações sobre um fato e uma consequência. Qual é o fato? Então, o fato é o que está acontecendo, e o que está acontecendo é o uso excessivo de telas, Deixa só eu arrumar aqui. Deixa eu pegar minha canetinha, que eu acho que eu não peguei minha canetinha. Peraí. Isso. A próxima, letra B, qual é a consequência disso, Então, é perdas de horas de sono. Número 2. De acordo com o texto, o que agrava essa situação do uso prolongado de telas? Então, a situação é agravada porque a maioria das pessoas usa esses aparelhos na hora de dormir. Então, é muito comum a gente usar o celular antes de dormir, E a tela azul faz com que nós percamos um pouco, aliás, um pouco não, a gente perde muito, na questão da qualidade do sono, a gente perde horas de sono com isso aí. Aqui, responda quais são as consequências do uso de telas no tempo necessário para relaxar. Então, nesse uso, há uma estimulação que provoca um estado de alerta e afeta o sono. Letra B, as consequências das interrupções do sono. Então, são observadas alterações de comportamento e maior exposição a acidentes, Então, isso também acontece. Na letra C, as orientações dadas no texto pelo especialista para relaxar. O que a gente tem que fazer então? Então, a gente não deve ter contato com telas pelo menos 1 hora antes de dormir e relaxar com menos luzes acesas, Então, pelo menos 1 hora antes de dormir e menos luzes, É isso aí que a gente precisa fazer. 4. Em sua faixa de idade, qual é a necessidade diária de sono? Então, olha só, provavelmente vocês devem ter aí, entre 6 e 13 anos, claro que se você está no 7º ano, você não vai ter 6 anos, mas enfim. Então, para essa faixa etária, são necessários de 9 a 11 horas de sono, segundo a Fundação Nacional do Sono. Então, você que está aí no 7º ano, você deve ter mais ou menos entre 12 e 13 anos, então você precisa entre 9 e 11 horas. Um adulto precisa de 8 horas de sono. Vocês precisam de um pouquinho mais, Agora, lá no número 5, a gente vai ver uma parte que fala um pouco sobre a questão do vocabulário. Então, olha só. Com o significado, a palavra foi usada no título da reportagem. Com que significado, Então, com o significado 3. Qual é o 3?
privar alguém de algo que lhe é importante. Número 6, a gente vai responder no caderno quando, né? Então, ó, na última semana, que foi outubro de 2021, quem vai ser os pesquisadores que estão aqui, ó? Pesquisador, muito fácil. Onde, né? Então, foi qual local? Foi na Universidade do Sul da Dinamarca. Tá aqui, ó, a Universidade do Sul. E o quê? Então, publicaram um estudo sobre o uso abusivo de telas e o sono de crianças e adolescentes. Linguagem e construção de texto. Então, observe as partes da reportagem lida. Então, aqui a gente tem o título, enfim, o autor, parágrafo, o fato que ocorreu, enfim, tá tudo explicadinho aí. Então, essa parte a gente pula. Eu ainda tô um pouco gripada, tá, gente? Desde a aula passada que eu ainda tô com essa voz de pato, mas enfim, né? Ainda tô fungando um pouquinho, mas tudo bem. Ó, copie no caderno as letras referentes às alternativas que indicam qual é a função dessas duas partes de reportagem, linha fina e introdução. Então, você vai copiar a letra A, que é complementar o título com mais informações, a letra B, que é apresentar um resumo do que será tratado na reportagem, e a letra C, que é chamar a atenção do leitor para o assunto. Número 2, qual é o subtítulo da reportagem? Então, ó, é quanto tempo é permitido uma criança usar eletrônicos. B, copie no caderno apenas as alternativas que indicam o que é tratado nessa parte da reportagem. Então, olha só. A necessidade de se ter regras de uso de eletrônicos e deve ser evitado o contato com telas 1 ou 2 horas antes de dormir. Por que o uso excessivo de telas interessa quem trabalha com distúrbios do sono? Então é fácil, né? É porque o uso exagerado dos eletrônicos faz com que as pessoas percam horas de sono, afetando a saúde. Então, quem trabalha nessa área, né, de distúrbios do sono, existem clínicas também, né, que tratam sobre essa questão de gente que não consegue dormir e tal. Então, eles fazem esse tipo de teste, né? Então, inclusive é comprovado cientificamente, como a gente viu lá no texto, que eu tenho certeza que você já deve ter lido o texto, né? Então, na letra B, que sinal foi utilizado para marcar todas as falas? Quando a gente vai marcar fala, vocês já sabem que nós usamos aspas, ok? Letra C. Qual é a provável intenção da repórter ao utilizar os comentários de especialistas sobre o uso de telas e distúrbios do sono? Então, ó, ela provavelmente quer dar credibilidade, um caráter mais científico à reportagem e apresentar informações consistentes para o leitor. Número 4, leia o trecho a seguir. E aí, ó, no trecho predomina uma linguagem clara e objetiva ou é a linguagem informal? Então, qual dessas duas linguagens? Então, a gente está usando aqui a linguagem utilizada, né? Ela é clara e objetiva. No número 5, também, gente, essa parte eu já expliquei. Por isso que, assim, na maratona eu vou bem rapidão. Eu explico, assim, mais ou menos, assim, dando uma pincelada, mas eu não explico muito, porque eu já dei várias aulas sobre isso daqui. E na aula passada a gente já viu essa questão da linguagem clara, da linguagem objetiva, da linguagem informal, tá bom? Então, por isso que eu tô dando continuidade aqui. Ó, releia alguns trechos da reportagem. E na letra A diz o seguinte: reprodução de fala com palavras da pessoa usando aspas. Então, aqui o que a gente vai ter? Possibilidades com aspas, né? Então, ó, para agravar o problema, um estudo norte-americano indicou que quase 90% das crianças e adolescentes usam os aparelhos na hora de dormir, né? Ó, o que eu vou fazer aqui? Aqui a gente tem várias possibilidades, tá? Eu grifei para você, ó, essa parte aqui que está com aspas,
porque você não precisa colocar todas as possibilidades, você pode colocar apenas uma possibilidade, tá bom? E aí, ó, indicação do que foi falado com outras palavras. Então, copie do texto outro exemplo em que é citada a voz das pessoas. E aí, a gente vai ter aqui, ó. Peraí, deixa eu só encontrar. É importante não consumir comidas ou medicações com estimulante, no caso dos adolescentes. E com outras palavras, né? Renata conta que mudar alguns hábitos pode contribuir para chegar a um tempo reticências, ok? Então é isso aí. Agora lá na letra C. Ah, não, agora é 6, ó. Então, no 6, a reportagem também traz um recurso visual. Qual é esse recurso? É uma foto, né? Uma imagem. 7. Volte ao texto e releia o último parágrafo, que é o fechamento da reportagem, e responda. De quem é a frase? Então, a frase é da especialista, da médica Renata Prado. B. Que palavra é usada para indicar o fechamento? Finaliza. C. Qual é o provável motivo de fechar a reportagem com essa frase que não é da autora do texto? Então, olha só. Fechar o texto com a palavra da especialista para dar maior credibilidade às informações dadas, ok? Aqui a gente tem o organograma, que a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente tem que completar. Então, nós vamos completar esse daqui da seguinte forma, ó. Apresentação de informações e dados. Opa, lá vai minha canetinha querer fazer tudo, ó. E dados pesquisados. Predomina a linguagem objetiva e mais clara. E pessoa interessada em se informar mais. Beleza? É isso aí. Aqui a gente tem a prática, né, com essa resposta pessoal, porque essas questões aqui de prática, de oralidade, geralmente vocês vão fazer com a sua prof presencial na sala de aula, ok? Então aqui, ó, tá vendo? É trabalho em trio, né? Aí você vai ter ensaio, enfim, vai ter várias coisas. Então agora a gente pula para essa parte aqui de infográfico. Então, gente, o infográfico vocês também já viram em aulas anteriores, né? Então, isso aqui é um exemplo de infográfico, onde nós temos várias imagens e nós temos a explicação com dados dessas imagens. Então, essas imagens vão oferecer dados para a gente. Isso aqui é um infográfico. Agora, quando a gente coloca assim, né, na sua opinião e tal, tudo isso vai ser resposta pessoal, tá? Aqui, ó, em sua opinião também é uma resposta pessoal, né? Porque você vai ter que ver quais dos conselhos, né, sobre forma de conseguir acertar o ritmo do sono, quais deles, na sua opinião, é o mais fácil de seguir. Então, você vai escolher aqui, né, qual que você acha melhor, né? Por exemplo, evite sonecas durante o dia pode ser uma sugestão de resposta. Fazer atividade física também é uma boa sugestão de resposta, porque quando a gente faz atividade física, a gente cansa mais e tem mais sono. Eu, por exemplo, eu faço atividade física todo santo dia, então todo dia eu faço minha musculação, faço meu cardio, e daí a gente fica com mais sono, porque a gente fica mais cansado, então pode ser uma boa resposta para você colocar aqui. E aqui, ó, o uso de infográfico como recurso visual ajuda a entender melhor o assunto, porque também é uma resposta pessoal, mas eu posso te dar, assim, uma ajudinha, né? Eu colocaria que sim, é claro que ele vai ajudar, porque a gente consegue visualizar melhor, né? Aqui a gente consegue entender melhor através das imagens e desses dados aqui que são pequenos. Então é mais fácil a gente entender pelo infográfico do que por texto, tá? Então eu colocaria sim, pois é mais fácil nós entendermos o infográfico do que um texto, né? Um texto grande, um texto complexo. Então tá. Porque eu sei que vocês detestam ler texto grande, né? Então o infográfico já vem resumido. Agora a gente tem aqui gráfico de barras.
Então, você tem que pensar o seguinte: a gente estuda matemática dentro de português e português dentro de matemática. Então, as matérias estão interligadas. Por isso que você vai olhar e vai falar: nossa, prof, mas tá cheio de gráfico, isso daqui não é matemática? Não, a gente pode fazer interpretação de texto em português usando gráficos também. Isso é muito comum. E aí, a gente tem que ler o gráfico e responder ao que se pede. Então, olha só. Quantos equipamentos de tecnologia fazem parte do gráfico? Então, no total, vão dar 10 equipamentos. O que foi usado nesse gráfico para indicar os equipamentos? Então, foi usado legenda de cores. Letra C. O que indica a leitura da linha horizontal do gráfico? Então, indica que os dados se referem a cada uma das 5 regiões do país. Letra D. Observe que o gráfico apresenta também uma linha vertical com números. E o que esses números indicam? Então, olha só, eles indicam o percentual de pessoas que residem em domicílios que possuem equipamentos de tecnologia em cada região. Uma das questões a seguir. Qual é o equipamento mais usado nos domicílios em todas as regiões? Então, o mais usado é o celular. Próximo. Qual é o segundo equipamento mais usado nos domicílios da região onde você mora? Lembrando que domicílio é a mesma coisa que casa, residência. Então, aqui vai ser uma resposta pessoal. Por quê? Porque eu não sei onde você mora, né? Mas, basicamente, a região... Deixa eu tirar essa parte aqui, senão vocês vão confundir. População local. Tá. Aqui é o seguinte, vai ser realmente uma resposta pessoal. Por quê? Porque cada região vai ter uma resposta diferente, tá? Então, aqui, por exemplo, onde eu moro também tem muitas pessoas usam o celular direto, aliás, todo mundo usa, né? Mas eu não sei aonde você mora. De repente, pode ser que você more num lugar do Brasil que as pessoas não tenham nem acesso ao celular, nem à internet, nem ao computador, enfim. Tá? Então, essa parte aqui, vocês não vão colocar porque realmente é uma resposta pessoal. Aqui, agora a gente vem para a parte de diferentes modos de produzir notícias, tá? Então, aqui está explicando o que é uma linha editorial, né? Aqui tem várias explicações que eu espero também que você já tenha lido. E aí agora a gente vem para o número 1, que é uma atividade oral, mas que é importante você fazer e prestar atenção. Então, olha só. Vamos comparar as escolhas feitas para esses títulos. Em cada um deles foram escolhidas as palavras para as quais quiseram dar destaque. Fale qual foi o destaque dado em cada um dos títulos. Então, aqui no título A, deslizamento em Franco da Rocha, São Paulo deixa 8 soterrados. Então, aqui você vai ter deslizamento e soterrado. Esse foi o destaque. No título B, né? Fiquei só com as mãos e a boca para fora da lama, de sobrevivente do deslizamento em Franco da Rocha. Então, o destaque é a fala do sobrevivente. E no título C, bombeiros, resgate e número. Aqui, na número 2, nós vamos ter na letra A uma resposta pessoal, porque eu não sei o que mais chamou a sua atenção, você que tem que saber esse aí, tá? É o mais curto, mais objetivo. Qual teria sido a razão disso? Nós temos o título A. Então, por ter sido publicado no dia em que ocorreu o fato e não haver ainda informações seguras para destacar. Letra C é o mais detalhado. A data da publicação pode justificar a resposta? Por quê? Então, aqui o mais detalhado é o C, porque ele apresentou mais detalhes. Ele foi publicado dias depois do ocorrido, quando já havia mais elementos para divulgar. Então, apresentar o número de mortos no título também é uma forma de chamar a atenção do leitor. Letra D é o mais apelativo e pode provocar emoção. E por quê? O mais apelativo é o B, porque ele apresenta o depoimento impactante de um sobrevivente, né? Então, o sobrevivente começou a explicar o que rolou lá no dia do acidente, dando a ideia de dimensões do fato.
Letra E. Qual título desperta mais o seu interesse? É uma resposta pessoal, eu não sei, não posso falar por você. Agora, na próxima página, a gente vai continuar, então, né, lendo sobre a questão de linha editorial, sensacionalismo, tá? Então, eu assim, particularmente, eu não gosto muito de notícias sensacionalistas, sabe? Aquelas pessoas que exageram só para ganhar clique. Eu não acho muito legal, mas enfim. Ó, qual é a crítica possível que se pode deduzir nesse trecho da letra da canção? Então, ó, o trecho se refere à avidez, ao desejo das pessoas de ter acesso a novidades, mesmo que trágicas. Número 2. Na opinião de vocês, o que leva um jornal ou um programa de TV a optar por esse tipo de jornalismo? Então, olha só, provocar a curiosidade das pessoas e aumentar os números de audiência dos leitores. Isso acontece, gente, principalmente lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Por quê? Porque tem pessoas que vão lá e colocam até notícias mentirosas. Tipo, o artista fulano de tal morreu hoje. Aí quando você vai dar um Google, você vê que não morreu nada. Então isso é um tipo de sensacionalismo, né? Ou se não, colocam lá assuntos muito doidos, mó nada a ver, só para chamar a sua atenção, para você abrir o vídeo. Aí quando você abre o vídeo, você vê que não é bem aquilo, né? Então, para quê? Para ter curiosidade do espectador e para ter audiência. Isso não é muito legal, né? Eu não gosto muito. Agora, na sua opinião, o que a gente pode fazer com relação a esse tipo de jornalismo? Dê o seu ponto de vista e ouça o dos colegas. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Então, olha só. Primeiro, que é o que eu faço, é evitar esse tipo de jornalismo. Então, eu sempre evito. Na hora que eu vejo lá no YouTube ou na minha playlist de notícias, eu vejo que tem alguma coisa muito forçado, eu não abro, tá? Coisa que a gente pode fazer é procurar ler ou assistir a diferentes jornais para ter contato com outras abordagens de um fato. Então, olha só, quando a gente vê outros jornais, né, jornais diferentes, a gente consegue ver mais notícias, né, com o mesmo tema, mas só que sem ser aquela notícia forçada. E depois, procurar notícias com dados gráficos, informações claras e fontes confiáveis que não tentem influenciar a nossa opinião. Tecnologia, cuidados na internet. Aqui a gente dá continuidade ao assunto de tecnologia. Então aqui tem várias vertentes, né? Várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, para proteger a nossa privacidade. Isso aqui tudo vocês já devem saber com certeza, né? Então, use sempre um apelido, nunca utilize sem autorização cartão de crédito, pense bem antes de escrever algo, enviar fotos, enfim, configure bem o seu perfil e etc. Aí no número 1 diz o seguinte: você já adota algumas das precauções mencionadas na mensagem? Se sim, qual? Então isso é uma resposta pessoal. Isso aqui é muito fácil, tá, gente? Por quê? Porque isso aqui já é do universo de vocês, né? Então é muito mais fácil você vir aqui, né? Ver aqui o que mais se enquadra no seu perfil e daí dar a resposta. Isso aqui é facinho. E você procura preservar a privacidade dos seus amigos e familiares? Se sim, de que maneira? Também é uma resposta pessoal. Na verdade, eu preservo até demais, porque eu deletei todas as minhas redes sociais. Eu tenho só um Instagram pessoal, que nem o meu marido tem acesso nele, que eu não adicionei ninguém, que é um Instagram próprio para estudos e cursos. Então, os cursos que eu faço, né, que geralmente eles colocam avisos dos cursos lá dentro, aí eu faço o meu login, olho os avisos, né, se tiver algum story, alguma coisa, né, para me avisar de alguma coisa, de algum seminário, alguma coisa assim, eu vou lá e olho e pronto. Mas eu já deletei todas as minhas redes sociais, então não tem foto de filho, de marido, de cachorro, não tem foto de mais ninguém. E eu também não coloco as fotos nos stories do WhatsApp. Então é dessa forma que eu faço. E você, como é que você faz? Você coloca foto de todo mundo? Isso não é legal, né? Colocar foto de todo mundo pode ser perigoso. Então, olha só, aqui tem mais explicações e o principal,
Não exagere, ou seja, vai com calma, né? Principalmente você que tá no 7º ano, você é adolescente, né? E adolescente tem mania de ficar colocando um monte de coisa, jogando indiretinha. Então vai com calma, não exagere, né? Não precisa ficar fazendo muita coisa no seu Instagram. E aqui também todas as respostas são pessoais. Então, qual dessas instruções você considera muito importante? Eu considero muito importante essa aqui, ó, não ficar na internet até tarde. Isso não é legal, né? Porque você tá em fase de crescimento, você precisa dormir, né? E então você não deve ficar na internet até tarde. Mas esse é o meu ponto de vista. Mas qualquer um desses aqui que vocês colocarem, tá certinho, tá? Então aqui é uma resposta pessoal. Aqui uma resposta pessoal. Entre as dicas mencionadas para não exagerar no uso da internet, há alguma que você já segue? Também é uma resposta pessoal, eu não posso responder por você. Você acredita que exagera no tempo online? Se sim, quais dessas medidas você ainda não consegue? Isso aqui também é uma resposta pessoal. Eu tenho certeza que você vai falar que exagera, porque nessa idade todo mundo exagera demais, né? Na sua opinião, qual dessas instruções é mais fácil de seguir? Porque também é uma resposta pessoal. Próximo, agora a gente vai dar continuidade lá no estudo dos verbos, né? Que a gente estava estudando os verbos na aula passada. Então a gente vai continuar na parte de conjugação verbal. Então aqui tem várias explicações. Gente, é importante falar o seguinte: essas explicações que estão aqui no livro, muitas vezes não, sempre vocês vão achar chato. Vocês vão ler e na maioria das vezes vocês não vão entender nada. Então não se preocupe, tudo isso que tá aqui, a sua prof presencial vai te explicar direitinho, tá? Aqui a gente continua então com aquele quadrinho de verbos, né? O verbo da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação, tá? Então aqui você pode perceber que os verbos eles estão diferentes. Aqui a gente tem verbos regulares, tá? Não vou explicar sobre verbos regulares, porque também a gente já viu em aulas anteriores, mas aí é o seguinte, ó, observe a frase a seguir e responda as questões no caderno. Então olha só, qual é a forma no infinitivo do verbo presente dessa frase? Olha só, meninos viram o hit na internet. Qual que vai ser a forma infinitiva, ou seja, a forma natural, a forma original desse verbo? Então, a forma original é virar, tá? Sempre pensa assim, infinitivo significa a forma original do verbo. Esse verbo não é viram, esse verbo é virar, esse é o original dele. Qual que é o radical dele? O radical é o vir, tá? Vir é o radical. C, pela terminação, a que conjugação esse verbo pertence? Ele pertence à primeira conjugação, porque a primeira conjugação termina com ar, ok? Então, virar, ok? É isso aí. Nessa frase, a pessoa do verbo é eles. Escreva como ficaria o verbo flexionado nas seguintes pessoas. Então, aqui, ó, eu, eita, coisou aqui, deixa eu descoisar, ó. Eu viro, ele vira, nós viramos. A letra E. Por essa mudança de pessoa, é possível observar que se trata de um verbo regular ou de um verbo irregular. Então aqui, ó, o estudante pode ampliar e dar continuidade à conjugação oralmente para perceber que ele é um verbo regular, ok? Um verbo regular. Prof, me dá um exemplo, então, de um verbo que seria irregular. Por exemplo, o verbo colorir. O verbo colorir, ele é um verbo irregular. Por quê? Porque ele fica meio esquisito. A gente fala assim, né? Por exemplo, vamos conjugar o verbo, né? Colorir. Aí você fala, eu coloro. E esse coloro é meio esquisito, não é? Então pensa assim, ó, um macete. O verbo regular, a palavra regular, pensa assim, imagina uma rua. Quando a rua tá toda retinha,
toda certinha, ela é uma rua regular, não é porque ela tá toda certinha. Agora, existem ruas que tem um monte de sobe e desce, assim, né? Essas ruas são irregulares, ou seja, elas são tortas. Elas são, vamos dizer assim, é como se fosse esquisito, elas são tortas. Então, eu sei que é meio retardado isso que eu tô falando, mas é só pra você gravar o macete, porque foi assim que eu gravei esse macete. Então, pensa, se fosse o verbo pintar, eu pinto, por exemplo, né? Eu pinto não tá assim tão esquisito, né? Não, eu pinto não, eu ando. Eu ando não tá esquisito, então é um verbo regular. Agora, se eu falar assim, eu coloro, é um verbo irregular, porque é um verbo que já tá meio esquisito, não dá pra conjugar direitinho, certinho. Eu não sei se deu pra você entender, mas é tipo isso. É um macete só pra você decorar, tá bom? Eu tô falando a grosso modo, tá? Eu não tô explicando como que é o verbo regular e irregular do jeito certinho, teoricamente, não. Então, isso não é uma teoria, isso é só um macete para você entender e para você meio que decorar a questão do verbo regular e irregular, ok? Tá. Locuções verbais. Então, aqui, ó, a gente tem a parte de locução, que eu já expliquei para vocês que locução é quando a gente tem duas palavras, né? Então, sempre quando tiver a palavra locução, significa que tem duas palavras juntas, tá? E aqui no caso, essas duas palavras são dois verbos, tá? Por isso que chama locução, porque são dois verbos, verbais, tá? Se fosse adjetivo, seria locução adverbial. Se fosse o advérbio, desculpe. Se fosse o advérbio, seria locução adverbial, tá? Então, locução, duas palavras juntas, ok? Tá, então, locução verbal é a combinação de um verbo auxiliar com um verbo infinitivo. A gente já aprendeu isso nas aulas passadas. Daí, vamos agora para o número 1 aqui, ó. Observe a expressão facial do personagem Shredder, acho que é Shredder, né? Do último quadrinho. Na sua opinião, por que ele teve essa reação? Então, aqui é uma resposta pessoal, porque tá pedindo na sua opinião, como eu já expliquei, não tem como eu pensar por você, né? No terceiro quadrinho, não há balão de fala. Olha só, tá vazio. Pela cena, o que a gente pode concluir? Então, a gente pode concluir que Sally se dá conta de que ele não responde para ela e continua tocando piano. Letra C. Identifique e escreva no caderno as formas nominais que você encontrar na tirinha. Então, aqui a gente tem, ó, Eita, peraí. Ó, perguntando, tocando, falar e tocando novamente. Agora, aqui, a gente tem, né, algumas explicações, né, pra gente copiar no caderno o que faz sentido afirmar. Aqui, ó, o número 1, o número 2 ou o número 3. Então, você vai pensar aí quais são as formas verbais empregadas na tirinha e vai copiar no caderno o que faz sentido afirmar, ok? Então, lá no número 2, leia as frases a seguir. Corinthians joga bem, mas fica no empate sem gols com o América. Então, aqui, ó, vai ser joga, jogar, fica e ficar. Próximo. Finalmente existo. Eu hoje nasci brasileira. Então, a gente vai ter existo, existir, nasci e nascer. Próximo vai ser concedeu e conceder. Depois, saíram e sair. Próximo, a gente volta mais uma vez a completar organograma. Então, esse organograma vai ficar assim, ó. Primeira conjugação... gente, isso aqui é muito fácil, tá? Primeira conjugação termina com ar, segunda conjugação termina com er e terceira conjugação termina com ir. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, ó, primeira conjugação, verbos terminados com ar, exemplo, jogar e ficar. Segunda conjugação, verbos terminados com er, por exemplo, nascer e conceder. Terceira conjugação, verbos terminados com ir, existir e sair. Beleza? Beleza. Então, aqui, ó, a gente vai continuar
completando os espaços em branco. Então, ó, no caderno, complete o que ele ajuda a identificar em relação a tempo. Então, aqui vai ser o tempo presente. O modo como a ideia é expressa vai ser aqui no número 2, certeza sobre o que fala. E identificação do termo a que se refere essa forma verbal vai ser o uso excessivo de telas. E agora a gente vai lá para a parte, deixa eu arrumar aqui, para a parte dessas explicações, né? Também as explicações sobre verbo, que a sua prof presencial com certeza já te explicou. E aí é o seguinte, ó, conversem sobre esse título. Ele detalha o assunto ou apenas dá a ideia geral? Então, o título ele deve chamar a atenção do leitor para a reportagem sem dar detalhes. Então, no título, há 2 ideias principais da matéria sem um detalhamento maior. A mesma coisa acontece com o item elaborado por meio de uma questão no meio da matéria. Então, se trata de uma estratégia para que o leitor leia efetivamente a reportagem. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai resumir essa resposta para sua resposta não ficar muito grande. E vale lembrar novamente que você tem que colocar as respostas sempre com as suas palavras, ok? Então aqui eu tô dando uma explicação, mostrando aqui a resposta, mas você sempre vai melhorar a resposta, fazendo com que a resposta fique conforme as suas palavras e de forma resumida, ok? Letra B, é possível saber qual é o assunto da reportagem apenas pelo título? Então, ó, nesse caso, é possível saber sim pelo título o assunto que será tratado na reportagem com detalhes. E aí a gente vai finalizar então a página 134. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Me espera que a gente vai continuar essa maratona até completar o livro, tá? Então esse livro aqui, Telares de Português do 7º ano, vai ficar completinho para você, mas isso é só na próxima aula. Então eu te espero para a próxima aula. Até lá. Tchau.